porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifício, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também, Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Como também diz a outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do sofrimento que teve, e uma vez chegado ao seu termo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nós acreditamos no Filho de Deus, que nasceu, foi concebido por uma mulher, mas que a sua encarnação foi pela ação e graça do Espírito Santo. Esta mulher é Maria, a mãe de Jesus, a que gerou. O seu ventre foi a casa onde o corpo físico de Jesus foi tecido. E ela disse sim a Deus. Quando o anjo anunciou e disse tudo que iria se cumprir na sua vida, ela assumiu essa graça. Sim, Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Esse Jesus que se encarnou, lá em João, no primeiro capítulo, dizia assim: no princípio era o Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, através do seio da Virgem Maria. Tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é através da palavra de Deus. Então, essa fé que nós professamos, ela vem de todos os testemunhos dos apóstolos, dos evangelhos. É nisso que nós acreditamos. Hoje é como se fosse uma catequese. Mas por que isso? Por que se falar novamente em Jesus? Nós temos que ter um encontro com Jesus e sabermos quem é esse Jesus que nós estamos dizendo sim, é o meu Senhor que cura, que me transforma. Se nós formos ler toda a história da salvação, genealogicamente, as promessas no Antigo Testamento, tanto da parte de Maria como de José, eles pertencem à genealogia de qual foi proclamado pelos profetas, de onde sairia o Salvador. Pertencem a eles. Isso está registrado na Bíblia. Outra coisa que precisa se dizer é que tudo foi feito pela ação e graça do Espírito Santo. Ele se fez homem. O nome Jesus, o qual foi pedido que ele tivesse esse nome, que se era esperado, Jesus Cristo, é a identidade. Significa Deus salva. Jesus veio para nos salvar. E ele cumpriu o quê? Essa missão de nos salvar. Nós estamos vivendo um período quaresmal que antecede a Páscoa, onde nós vamos reviver tudo isso que Jesus fez por nós. A parte da encarnação é que Jesus era como nós. Ele nasceu, ele precisou ser alimentado, ele precisou aprender a andar, ele precisou ser educado, ele precisou aprender a falar. Por que será que o Deus Pai quis que o seu Filho viesse ao mundo dessa forma? Deus tinha já um propósito. Jesus não surgiu do nada. Ele já era no princípio de tudo. Lá já estava o seu Filho. Quando nós rezamos no credo, os ministros podem falar, né? Dizendo Constantino, então, nós dizemos que ele é consubstancial.
ele é gerado. Nós somos filhos adotivos e ele é filho consubstancial, ele é gerado. Então nós precisamos também saber dessas coisas. Faz parte da nossa fé. Por que você está falando isso, algumas outras seitas citam Jesus Cristo, o nome de Jesus. E às vezes as pessoas podem ir lá, achar que está falando de Jesus e que aquilo também condiz com a sua fé. Também é igual, e não é bem assim, Uma conhecida minha, ela procurou, é católica, vai à missa, mas procurou um aconselhamento no Espiritismo. E no meio da conversa ela me dizia que está lendo o Evangelho todos os dias na casa dela, no mesmo dia, no mesmo horário, que ela firmou esse propósito em família. Muito bom, não tem nada demais. Mas dentro do Espiritismo se chama Evangelho no Lar. E eu não questionei até, porque está falando da palavra, ela achou que ela estava fazendo algo coerente, é o que o cristão faz, ler a Bíblia, E eu fui atrás para procurar o que é esse Evangelho no Lar. Eles leem, abrem um texto bíblico e eles procuram também uma orientação num livro de Allan Kardec. Quer dizer, a base deles não é a Bíblia, é um livro de Allan Kardec que, segundo, é escrito por um espírito encarnado em nome de Jesus. Então não é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Aí as pessoas estão sendo iludidas, as pessoas estão sendo enganadas, o lobo com pele de cordeiro. Então esse Jesus que nós professamos está aqui na palavra. É o nosso Salvador. O seu sangue nos remiu. Precisamos acreditar nisso. Ele não teve outros irmãos. Ele é o único filho, unigênito. É o único. Por isso se diz lá na palavra unigênito. A palavra de Deus vai dizer lá no momento da transfiguração: este é meu filho amado. Deus o reconhece em várias passagens da Bíblia. Quando nós pensamos em Jesus, nós temos que entender o que Ele veio fazer com esse propósito de nos salvar. Antes, Ele teve toda uma vida, a vida pública de Jesus, que foi através da sua palavra que Ele deixou pelos evangelhos, as narrações. O que Ele quis dizer? Ele veio nos dizer como viver a vida em Deus, como viver a vida que o Pai quer que nós vivamos. Tanto que Ele nos ensina a orar no Pai Nosso, como pedir, Ele nos ensina a perdoar. Se nós formos acompanhando os evangelhos, receita para a vida está tudo aqui. Ele tinha uma inteligência humana, sim. É o Deus divino e o Deus humano. Mas ele tem os dois. Acabei de ler para vocês que ele foi tudo igual a nós, menos no pecado. Ele não pecou, ele é o Santo de Deus. Na sua vida, ele tinha sim a sua divindade, a sua parte consubstancial ao Pai. Nós não podemos ignorar que ele já tinha essa intimidade com Deus, com o Pai. Tanto que ele se dá a liberdade de dizer: quem vê o Pai, vê a mim, vê o Pai. Tudo que pedir em meu nome, o Pai o concederá. Porque ele sabia da sua filiação. Essa é a questão divina. Nós temos ali a parte humana. Quando Jesus começa a pregar, por que será que ele prega em parábolas? Parábolas, quando a gente acompanha na Bíblia, elas têm uma linguagem dos sacerdotes, eles explicam de acordo com a realidade
ele tinha toda aquela sabedoria vinda do alto. E ele tinha facilidade de comunicação com as pessoas. Então nós não podemos deixar de falar nisso. Palavras de Deus saíram da boca de Jesus e estão aqui na palavra. E nós acreditamos. Nós não precisamos de outro livro, de outra denominação para desfazer o que está escrito aqui. É muito bom, como eu disse, ler a Bíblia em casa e pedir a ação do Espírito Santo. E quando eu não tiver entendimento, procurar um sacerdote, um ministro, uma pessoa que possa me dar esclarecimento. Porque nós temos teólogos, temos pessoas que estudam a palavra de Deus. Ele é o verdadeiro filho por natureza e não por adoção. Novamente, a natureza dele é divina. Não foi um espírito que se encarnou ali e transformou aquele homem que nasceu de Nossa Senhora no Filho de Deus. Ele teve um plano todo especial, um plano vivido aqui na palavra de Deus, como nós falamos. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor. Por que atribuir a Deus, o Filho de Deus, o título de Senhor? Quando nós vemos passagens da Bíblia, sempre as traduções falam assim, Ele é o Senhor. Os discípulos, Pedro, né, sempre reconhecendo Ele como Senhor. Essa palavra atribui o quê? Aqui está presente Deus, o próprio Deus. Então é um respeito, é dizer, eu não preciso de nenhum outro, este é o meu Deus. Aquele que eu posso encostar minha cabeça, como João fez, aquele que eu posso largar tudo, deixe o seu barco para seguir os passos meus. É essa fé que nós depositamos nele. Eu achei interessante essa palavra, porque ele está dizendo assim, o que é delegado ao sumo sacerdote? Ele fala a santidade, não pecar, dar a vida pelos outros. E Deus, o Filho de Deus cumpriu tudo isso, não pecou. Ele já era o santo de Deus. Nós precisamos aprender a ter uma intimidade com esse Jesus. Quando ele fala que carrega o nosso fardo, que veio para remir os nossos pecados, nós precisamos olhar somente para esse Senhor. Abandonar o quê? As outras tentações, as outras tendências que o mundo está colocando na nossa vida, dizendo assim, esse Jesus não é bem assim. Tem lá um Jesus, tem até filme desfazendo esse Jesus que nós cremos, colocando um Jesus humano, um homem qualquer que casou. Gente, nós precisamos estar bem orientados. Esse não é o nosso Jesus, não é o Filho de Deus, não é aquele que a gente está proclamando no creio. O creio, o Jesus que nós proclamamos, é o da verdade da palavra. Muitos tentarão desdizer o que está escrito aqui. Serão muitas as investidas dos inimigos de Deus para desfazer tudo que está escrito aqui, para enganar o povo, para iludir. E vou dizer mais, até o inimigo de Deus realiza aí algumas curas do diabo, se fazendo passar por Jesus. E as pessoas estão sendo iludidas, porque não querem
Tem um livro que eu ainda não acabei de ler, mas eu já passei alguns textos aqui e eu vou compartilhar com vocês, do Frei Elias Vela, O Leão que Ruge ao Longo do Caminho. Ele apresenta Jesus para nós e ele diz assim: Jesus, meu médico. Nós temos que ter um encontro com Jesus, meu médico, para pedir a cura, sim, pedir que Ele nos liberte, que Ele nos transforme, que Ele cure as nossas enfermidades. Estão narradas diversas passagens que Jesus curou enfermidades físicas. Jesus nos cura. Nós devemos procurá-lo assim, não está errado. Esse é o Jesus que nós temos. Nós devemos procurar uma condição de mestre, aquele que nos ensina através da palavra, aquele que nos dá a luz no meio das trevas, aquele que põe o gosto, o sal, o fermento, que nos faz levar a sua obra, a sua palavra, que nos torna discípulos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-me, eu posso te dar a vida. Não há outro caminho. Por isso eu volto a dizer: aonde é que nós estamos colocando a nossa fé? Se só Jesus é o caminho. Jesus também é nosso amigo. Eu gosto muito de falar dessa parte, porque mais do que nos querer trabalhando para Ele, Ele nos quer intimamente como amigos. E Ele diz assim: já não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas chamei-vos de amigo, pois vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Eu quero ser amiga de Jesus. E eu quero tê-lo como amigo. Quer melhor amigo que esse? Que vai no profundo do nosso coração. Onde o médico não vai, onde o psicólogo não chega, Jesus tem a chave. Porque às vezes nem a gente se conhece o suficiente. Nem a gente sabe dizer o que está acontecendo, tanta amargura, tanta tristeza, não é? Esse é o Jesus que é amigo, um Jesus que Ele não está olhando para nós e colocando o dedo na ferida. Ele está nos curando, Ele está nos levando ao perdão, a sabermos amar entre nós, os nossos parentes, os que estão convivendo conosco, amar aqueles que nos ofendem. E são tantos por aí que estão nos ofendendo, que estão vindo contra nós com injúrias, com difamações. Ele vem para nos curar. Ele vem para nos curar em todos os sentidos, no nosso físico, no nosso espiritual, nas nossas emoções. Se nós nos colocarmos, corrermos ao encontro desse Jesus, nos colocarmos aos pés dele, aceitarmos como nosso Senhor, toma minha vida.